Olá, muito boa noite para você. CNN Agronews no ar. Eu sou Leandro Stoliar e eu vou te contar tudo o que acontece no mundo do agronegócio, no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo, vamos juntos. E a gente começa essa edição atualizando você sobre o assunto que o CNN Agronews vem falando aqui nos últimos dias. O Brasil e a China vão criar um protocolo sanitário para destravar o comércio de soja entre os dois países. A reportagem é destaque no site da CNN Brasil. A gente vem falando aqui desde a semana passada sobre essa mudança na fiscalização dos embarques de soja para a China, que levou a Cargill a suspender a exportação do grão. Agora, Brasil e China vão discutir regras mais claras e previsíveis para evitar esse tipo de entrave. Esse acordo prevê a criação de parâmetros sanitários que atendam aos dois lados. Na semana que vem, representantes do governo brasileiro vão até a China formalizar esse protocolo sanitário. A reportagem completa está no nosso site. Acesse aí, cnnbrasil.com.br. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comentou sobre esse assunto durante o Fórum Empresarial Brasil-Bolívia na sede da Fiesp em São Paulo. Ele enalteceu a qualidade da soja brasileira e falou sobre a exigência da China, que questionou a presença de uma espécie de erva daninha na soja que não existe em território chinês. Vamos ouvir. Porque se fosse esse o interesse da China, já tinha feito. Não é de hoje que eles vêm nos avisando sobre a chegada de sementes de erva daninha. Se a intenção fosse essa, e eu posso dar um exemplo a vocês. Primeiro que não há risco quanto à qualidade da soja brasileira. Isso não está em questão. Mas só para ter uma noção, vocês acompanharam, o ano passado a China suspendeu algumas plantas frigoríficas brasileiras para exportação de carne. E só para ter uma noção, uma das plantas foi suspensa porque preencheu o formulário errado, o endereço errado. Então, se eles tivessem intenção de suspender a compra de soja brasileira, teria suspenso. Não é esse o tema. Há sim um compromisso com a qualidade sanitária e a responsabilidade brasileira. E a gente continua falando da soja, só que agora da colheita. Segundo a AG Rural, o ritmo no campo começou a acelerar em relação à semana passada, mas ainda está lento. Está mais lento do que no mesmo período do ano passado. E essa lentidão acontece em várias regiões desde a safra de 2020 e 2021. Por isso, o foco agora está no excesso e na falta de chuva fora de época, que podem atrasar ainda mais a colheita. Vamos aqui então para o nosso telão para mostrar os números. A colheita de soja da safra 2025-2026 estava em 61% até a última quinta-feira, até a semana passada. Isso significa um avanço de mais de 10% em relação à semana anterior. Mas na mesma semana de 2025, a colheita já estava em 70%. Aí significa que a colheita desse ano está com um atraso de 9%. A média histórica varia em torno aí de 65%, está um pouquinho abaixo da média esse ano. O Rio Grande do Sul já acumula perdas de produção causadas pela estiagem. No norte e no nordeste, o que dificulta a colheita é o excesso de umidade dos grãos. E atrasar a colheita, a gente sabe, pode significar prejuízo para os produtores. Vamos mudar agora um pouco de assunto. O Congresso assinou hoje, em sessão conjunta entre deputados e senadores, o decreto legislativo que aprova o conteúdo do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. Essa é mais uma etapa para a implantação do acordo assinado em janeiro, no Paraguai. Agora, para entrar em vigor, países do Mercosul e da União Europeia precisam fazer a comunicação de que ratificam o texto. O Brasil deve ratificar o acordo ainda essa semana. O tratado prevê a redução de tarifas para 91% dos produtos do Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. A expectativa do governo brasileiro é que o acordo passe a valer de forma provisória em maio desse ano. E esse foi o CNN Agronews. Muito obrigado pela sua companhia. Você fica agora com o CNN Prime Time e eu volto logo depois do jornal com mais notícias do agronegócio. Não sai daí. Tchau.